Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom, na aula passada, então, a gente falou sobre a questão dos ciclos biogeoquímicos e onde o homem tem afetado, né, a ciclicidade desses ciclos biogeoquímicos, tá? Hoje nós vamos iniciar o módulo de hidrosfera, falando sobre a água, suas propriedades, sua gestão e a poluição das águas. Quais são os principais fatores que provocam a poluição das águas e também as principais consequências da poluição das águas, tá? Então, fiquem aí comigo, eu espero, né, o comprometimento de vocês de ficarem até o final. E no final, então, vocês deixem o like, o comentário, dúvida de vocês que a gente vai tirar ou de maneira remota mesmo, ou então na nossa próxima aula assíncrona, tá? Vou compartilhar a minha tela com vocês. Bom, como eu vinha dizendo então, né, na nossa aula passada, o ciclo hidrológico da água, né, é um ciclo fechado, né, caracterizado pela ocorrência desses 5 fenômenos: precipitação, escoamento, infiltração ou percolação, evaporação e evapotranspiração. Uma vez que é um ciclo fechado, não tem como a água no mundo acabar. Ah, professora, por que todo mundo fala que a água vai acabar? Porque a gente está deteriorando a água de qualidade, ou seja, estamos poluindo a água. Então, a água de qualidade, ela pode sim acabar. Então, hoje a gente vai ver quais são os principais fatores que causam essa poluição das águas. Primeiramente, né, o que é poluição e posteriormente os principais fatores que causam essa poluição das águas e por que que existe, né, essa questão relacionada à escassez ou conflitos relacionados à escassez de água, tá? Então, o homem tem interferido no ciclo hidrológico por meio do uso exacerbado desse recurso, por exemplo, na irrigação, né? A gente utiliza inicialmente uma água pura, né, de boa qualidade. Entretanto, quando chega aqui nessa plantação, né, a água incorpora nitrogênio, fósforo e potássio, vocês devem se lembrar que são os constituintes, então, dos fertilizantes, e incorpora também produtos químicos, como agrotóxicos, que são aplicados aqui nessas lavouras. E esses produtos, então, diminuem a qualidade da água e são, então, carreados para os corpos d'água, onde eles causam vários efeitos ambientais às espécies aquáticas. Além disso, nas áreas urbanas, principalmente, né, a gente realiza a impermeabilização do solo, reduzindo a taxa de infiltração, aumentando a taxa de escoamento. E o próprio desmatamento realizado tanto aqui no cenário agropecuário, quanto aqui no cenário urbano, né, interfere na taxa de evapotranspiração, tá ok? E aí, nas cidades, né, o que eu tenho é um escoamento muito maior, os canais enchem muito mais rápido, né, muitas vezes impermeabilizados também, como aqui, por exemplo, no caso de Belo Horizonte e o Ribeirão Arrudas, e isso faz com que eu tenha enchentes todo ano, como a gente sempre vê, tá? Além disso, né, essa água da chuva que escoa aqui por esse asfalto, ela acaba incorporando também as impurezas que estão aqui no asfalto, né? Muitas vezes a gente tem resíduos sólidos que são dispostos de maneira inadequada na calçada, tem material particulado, tem produtos químicos e tem os próprios constituintes do asfalto também. E essa água, então, ela cai limpa, mas ela vai, então, se tornar uma água pluvial com impurezas que vai, então, para os canais e vai poluir os rios e lagos também. Além disso, né, no Brasil, uma das principais fontes de energia é a energia hidroelétrica, então fazemos alterações nos cursos d'água, no curso natural da água, a gente faz barramentos, não só para a questão de geração de energia, como também para abastecimento de água, né? Esses barramentos, então, eles acabam interrompendo o fluxo de água que corre naturalmente em um rio, né? Então, nós interferimos aí na conectividade desse ambiente, né? Existem, por exemplo, né, vamos supor que aqui está o rio, né? Então, a água ela vai correr nesse sentido.
Existem peixes que nascem aqui na cabeceira, né? E eles descem o rio ao longo de seu ciclo de vida. Quando eles se tornam jovens e adultos, eles estão lá embaixo e tem alguma programação genética neles ali que fala que eles têm que voltar para o lugar onde eles nasceram para reproduzir, tá? Só que aí quando eles vão voltar, né? Eles não conseguem porque existe uma barreira no meio do caminho. Por isso existem aí algumas soluções que estão sendo implementadas, como vocês já devem ter ouvido falar, nas escadas para peixes, tá? Que reduzem então essa falta de conectividade aí provocada pela instalação de barragens. Além disso, né, as atividades industriais, o uso doméstico e agrícola faz com que diversas substâncias sejam incorporadas aí na água inicialmente limpa, né? Para muitos desses usos aqui, até potável, ela passou antes por um processo de tratamento que sai cheia de impurezas e então lançada nos corpos hídricos, provocando assim episódios de poluição. Então, a gente tem, né, um planeta que contém 97% aí, mais de 70% da sua superfície sendo água, só que de toda essa água, 97% é água salgada, ou seja, não posso usar diretamente, né, para usos mais restritivos, né? Quando eu falo usos mais restritivos, eu quero dizer usos que exijam uma qualidade melhor, tá? Como, por exemplo, abastecimento humano e dessedentação de animais, que seria matar a sede dos animais, tá? Então, 97% dessa água é salgada, que é não passível de uso direto, e do restante, né, os 3%, 2,5% é água de difícil acesso, principalmente aí nas geleiras, e 0,5% água doce superficial, que seria mais fácil de captar para abastecimento humano e os usos mais restritivos. A distribuição na água do mundo, né, além dessa pequena fração, né, que está disponível facilmente aí para abastecimento, 0,5%, a distribuição da água no mundo ainda é desigual, né? Nós temos regiões em que temos uma população enorme e uma disponibilidade de água catastroficamente baixa. Enquanto que no Brasil, né, somos privilegiados aí com uma das maiores bacias do mundo, que é a bacia amazônica, com uma disponibilidade de água, graças a Deus, muito alta, mas às vezes, né, a gente não sabe dar valor a esse recurso e acaba poluindo os rios, não preservando, ou então exportando, né, como eu falei com vocês na última aula, a água em forma de produtos que são as commodities, né, que são os principais produtos de exportação no Brasil. Então, a gente usa a nossa água para produzir algo que vai ser exportado para fora. Então, é como se a gente estivesse exportando a água junto. E mesmo no Brasil, né, com toda essa disponibilidade da água, nós temos regiões que sofrem de escassez de água, como é o caso do norte do estado de Minas Gerais e do sertão nordestino. Por que que isso acontece, né? Pela questão da distribuição da população em relação à distribuição, à disponibilidade do recurso água. Então, nós temos a região norte, onde eu tenho mais de 70% da água de superfície presente no Brasil, enquanto que a população aí é de menos de 10% da população brasileira. Então, tem uma alta disponibilidade, mas a população é pequena. Então, não existem problemas relacionados ao abastecimento e à escassez de água. Entretanto, em regiões como o Sudeste e Nordeste, né, nós temos baixa disponibilidade de água, aí menos de 3% e 5%, e uma grande ou uma população, cidades ou são regiões muito populosas, né? Então, acaba que nós temos problemas de escassez e conflitos por falta de água, tá? Então, a água é uma substância essencial para a manutenção da vida em todas as suas formas, entretanto, ela é um recurso limitado quando a gente pensa em termos de qualidade, tá? E também quando a gente pensa, né, nessa questão da distribuição desigual da água no planeta e no nosso país também. O que leva, então, às questões relacionadas à escassez mundial desse recurso.
a distribuição é desigual, o crescimento populacional cada vez mais acelerado, né, com utilização dessa água também em grandes quantidades pelas indústrias, faz com que o consumo seja cada vez maior, a fonte, né, seca, né, uma hora a fonte seca de água de qualidade, tá? Além disso, temos a questão do gerenciamento perdulário. O que é isso, né? O gerenciamento inadequado desse recurso, em que há desperdício, né? A gente viu isso muito bem no Brasil no ano de 2014, em que houve a escassez hídrica, principalmente na região sudeste, no estado de São Paulo. Eles entraram em estado de alarme, né? Relacionado à questão da disponibilidade de água. E a gente viu a mudança comportamental, né? Muitas pessoas, elas deixaram de usar a água potável para alguns usos que não exigem a água potável, que é a água de qualidade própria para beber. E aí elas reutilizavam a água utilizada em outra atividade que deveria ser potável para economizar esse recurso, né? Então houve aí uma conscientização que só foi despertada no momento da escassez, né? Então, por isso que eu falo, né? Às vezes a gente tem demais e não dá valor, mas aí quando tem um episódio de escassez, as pessoas dão valor e acabam se afastando um pouco desse gerenciamento perdulário, que de fato é o que a maioria da população faz, tá? A escassez de água é causada, então, por uma combinação de fatores, como o aumento do consumo pelo crescimento populacional e a expansão industrial, né? A indústria usa taxas muito mais altas de água do que o uso doméstico, por exemplo. Aumento das áreas de agricultura irrigada, principalmente no nosso país, e a gestão inadequada do recurso água, né? Mas aí, quando a gente fala, né, num panorama mundial, a carência da água, então, ela pode ser quantitativa ou qualitativa, sendo que 1,1 bilhão de pessoas não dispõem de água potável, né? Então, olha só, nesse contexto aqui, né, eu tenho água por todos os lados, mas não tenho água nenhuma, né? Water everywhere, but no water. Frankenstein, eles, né, no mar, ele morrendo de sede, tinha água por todos os lados, ele estava embarcado, né? Mas não tinha água, porque a água era salgada, ele não podia beber, né? Aqui nesse caso, a água não tem qualidade suficiente, né? Na verdade, uma qualidade muito insuficiente, perceptivelmente, visivelmente, né? O que dificulta aí o abastecimento dessa população. Isso, né, como consequência da falta de saneamento básico, né? No mundo aí, 2,3 bilhões de pessoas não têm acesso ao saneamento básico. No Brasil, a gente ainda está muito, muito atrasado nesse quesito. Hoje, apenas 47% do esgoto gerado no Brasil é tratado, tá? Isso é muito pouco comparado a outros países da América Latina, como, por exemplo, o Chile, que trata mais de 80% de todo o esgoto gerado. Precisamos aí investir, né, em obras e infraestrutura de saneamento básico para evitar esse quadro aqui, né? A cada real gasto em saneamento básico, nós economizamos muito no sistema de saúde pública devido à redução das doenças relacionadas à falta de higiene e saneamento básico. Então, morrem 2 milhões de pessoas no mundo em função da falta de higiene e má qualidade da água, sendo que 829 mil mortes foram por diarreia em 2016, tá? Então, é um direito humano básico, né? O saneamento básico, que não é nada básico, né? Porque a gente está vendo aí que, na verdade, deve ser um item de luxo, uma vez que quase 2,5 bilhões de pessoas não tem no mundo, né? Então, é preciso a gente, como população, pressionar para garantir uma disponibilidade maior aí dessa infraestrutura de saneamento básico no nosso país.
Além disso, 50% das wetlands do planeta desapareceram. As wetlands são ambientes muito importantes, gente, porque elas são ambientes de transição entre água doce e água salgada. E elas acabam realizando, então, a purificação dessa água, tá? Por quê? Porque eu tenho ali um tempo de detenção hídrica maior, eu tenho uma taxa de infiltração muito grande. E a partir do momento em que esses ecossistemas desaparecem, há aí uma menor oferta de água de qualidade. E, além disso, 20% das espécies de peixes de água doce estão extintas ou ameaçadas de extinção, o que reflete aí a falta ou a baixa na qualidade, né, da água, que faz com que esses peixes morram, uma vez que eles são sensíveis a altas concentrações de poluentes, principalmente matéria orgânica. A carência dessa água, então, ela pode ser quantitativa ou qualitativa. Aqui no estado de Minas Gerais, por exemplo, nós temos alta oferta de água, né? Mas, em termos de qualidade, isso não é tão bom, né? No caso de Belo Horizonte, a gente que está aqui, né, nesse mapa, que eu tenho Nova Lima, Sabará, Raposos, Carvalho de Brito, eu cada vez tenho que ir mais longe para captar água de qualidade. Atualmente, essa captação é feita aqui na cidade de Sabará, tá? Porque o lançamento do esgoto é aqui, então não consigo captar mais perto, tá? Mas cada vez mais Nova Lima crescendo, vai ter uma alteração da qualidade da água aqui, a gente vai ficar cada vez mais limitado, né, em termos de água de qualidade, disponibilidade de água de qualidade para captação. Uma das medidas que podem ser tomadas nesse caso, gente, para garantir, né, a disponibilidade aí por muitos e muitos anos de água de qualidade para captação, é a preservação da área do entorno da bacia hidrográfica, tá? Então, eu não deixaria nenhum tipo de empreendimento que gera esgoto ou pode levar ao carreamento de sólidos e outros poluentes para essa água ser realizado aqui, para garantir a qualidade dessa fonte aqui de captação que já é utilizada. Isso é praticado, por exemplo, no estado de Nova York, tá? Eles abastecem toda aquela população, na cidade de Nova York, desculpem, eles abastecem toda aquela população e garantem o abastecimento por mais muitos anos, né? Porque o governo, ele fez um trato, né? Ele fez um programa de colaboração com os fazendeiros que ficam a montante do ponto de captação que eles usam para abastecer a cidade de Nova York, para que eles preservassem aqui essa área, tá? Então, eles garantem que com mais mata fechada aqui no entorno, né, menos impurezas vão entrar aqui nessa água e maior haverá manutenção da qualidade dessa água, garantindo assim o abastecimento da população de Nova York por muitos e muitos anos, tá? Um programa que é citado como exemplo aí no mundo inteiro. O Brasil, então, né, nós temos 11,6% da água doce do planeta e 3% da população mundial. Então, nós somos privilegiados em relação a isso, o que não quer dizer que nós não devemos economizar, porque, como eu já expliquei, tem água, mas ela é mais distribuída e a água de qualidade está cada vez mais ameaçada, né? Então, nós temos na região sudeste 6,7% em termos de reserva de água, mas 43% da população, o que pode levar a conflitos, assim como no Nordeste, onde eu tenho 29% da população e apenas 3,8% da disponibilidade de água doce. Enquanto que na região Norte, apenas 7% da população brasileira e 65,5% da reserva de água doce. Então, essa má distribuição da população com relação à disponibilidade de água é que algumas vezes gera conflitos relacionados à gestão ou à disponibilidade desse recurso. Então, nós temos que garantir que seja feita uma gestão adequada da água, né? Gestão é a maneira como a gente vai guiar o consumo e o tratamento dessa água, né? Será que a gente vai deixar todo mundo que quer usar
a água aqui na bacia do Rio das Velhas usar, né? Então, existe um sistema de gestão da água por trás de cada uma das bacias hidrográficas do nosso país, tá? Então, como é definida a gestão do recurso água, né? Um recurso que é essencial para a vida e essencial para muitas atividades também, como a agropecuária e a indústria, né? Então, se eu tenho uma região em que falta água, o que que eu vou priorizar? O abastecimento das pessoas que moram naquela região, para que elas não morram de sede, ou as atividades agrícola e industrial? Onde eu encontro a resposta para essa pergunta, né? Eu vou deixar aí um tempinho para vocês pensarem. Então, eu tenho lá diversas atividades realizadas em uma mesma região, mas a água, que utilizam a água, né? Mas a água está acabando. Como que eu vou saber qual que é o uso prioritário da água, ou seja, aquele que deve ser preservado mesmo em falta de água? Onde eu encontro essas respostas? O que que vocês acham? Bom, gente, essas respostas elas vão ser encontradas, então, na legislação, né? Na lei, tá? Então, nós temos a política, a lei, né, número 9.433 de 1997, que é denominada Política Nacional dos Recursos Hídricos, tá? Para os mais íntimos, como eu, e vocês também ficarão, eu espero, no final dessa aula, a PNRH. A PNRH, então, é uma lei que institui diversos instrumentos que vão ser utilizados para a gestão adequada da água, tá? E ela diz que a água é um bem de domínio público. Ah, professora, tem um riacho que passa na roça dos meus pais, lá no interior. Essa água é deles? Não, a água é de todo mundo. Se faltar água, seus pais não podem impedir outras pessoas de entrar ali naquele lugar e pegar água, tá? Ela é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico, ou seja, a cobrança pelo uso da água é um dos instrumentos utilizados para a gestão desse recurso. Em situações de escassez, então, se falta água, o uso prioritário é o consumo humano e a dessedentação de animais. Então, o abastecimento das pessoas que habitam aquela região e a dessedentação dos animais que são criados naquela região. Ele vai ser prioritário ao uso agrícola e ao uso industrial da água. A gestão dos recursos hídricos, então, ela deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas. O que que quer dizer isso, gente? Bom, eu tenho aqui um rio, né? A água de um rio ela pode ser usada para pescar, pode ser usada para abastecimento humano, pode ser usada para irrigação, pode ser usada para navegação de navios, né? Dependendo do tamanho desse rio, pode ser usada para natação. Isso a gente chama de usos múltiplos, tá? A água é um recurso muito importante para diversas atividades, ou seja, ela tem usos múltiplos, tá? E a gestão, então, a maneira como eu faço a gestão da água em cada região ela deve sempre proporcionar ou dar condições para que todos esses usos possíveis sejam feitos com aquela água, sendo que a prioridade na escassez é o consumo humano e a dessedentação de animais. Essa foi, gente, uma das justificativas para a transposição do Rio São Francisco, tá? A partir do momento em que houve o desvio do curso do rio, essa água que foi desviada, ela passou a ser utilizada, ou o uso múltiplo dela foi possível em regiões que não tinham água. Então, para irrigação, para pesca, para abastecimento, para dessedentação de animais. Então, é sempre importante que todos os usos da água sejam considerados nas minhas políticas de gestão, tá? Nas minhas práticas de gestão. Essa gestão, então, ela é feita a nível de bacia hidrográfica, então não é a Prefeitura de Belo Horizonte que vai decidir o que é feito, o que não é feito no Rio das Velhas. É o Comitê de Bacia do Rio das Velhas, que se enquadra no Comitê de Bacia do Rio São Francisco, uma vez que o Rio das Velhas é uma subbacia do Rio São Francisco.
Então, nós temos no nosso país diversas bacias hidrográficas, tá? Essas são as principais: Bacia Amazônica, Bacia do Nordeste, Bacia do São Francisco, Bacia do Tietê, Bacia do Paraguai, Bacia do Sul. E cada uma dessas grandes bacias hidrográficas é dividida em subbacias, e a gestão, então, do recurso água, né, é feita a partir dos comitês de bacias, dessas bacias hidrográficas. A gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação do poder público, dos usuários e das comunidades. Então, nós, né, temos o direito de saber como está a qualidade da água e de participar das práticas aplicadas para a gestão desse recurso, tá? Que são aplicadas, então, pelo poder público, mas nós temos o poder, né, e a autonomia, né, para interferir também nessas práticas de gestão, tá? Aqui, então, mostrei para vocês as principais bacias hidrográficas brasileiras, e em Minas Gerais nós temos todas essas bacias hidrográficas. Então, tem o Comitê de Bacia do Rio das Velhas, Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Paraupeba, do Rio Piracicaba, do Rio Santo Antônio e assim por diante. Um órgão, né, que faz a gestão, então, desse recurso dentro do estado de Minas Gerais é o IGAM, que é o Instituto Mineiro de Gestão das Águas. Desculpa por esses traços, mas eles estão aparecendo como defeitos automaticamente. O IGAM, então, ele comunica com os comitês de bacias para que seja garantido, né, o monitoramento adequado e as medidas de controle da poluição nessas bacias. Chamo a atenção aqui para a bacia do Rio das Velhas, que é a que passa aqui dentro de Belo Horizonte, né? E ela tem uma população no seu entorno aqui, tá? De 4.570.000 habitantes, ou seja, é uma bacia que sofre muitas pressões, né, à qualidade da água, pelas atividades urbanas, pelas atividades industriais, principalmente atividades de mineração e também atividades agropecuárias, tá? Todas essas atividades vão interferir na quantidade e na qualidade da água disponível dessa bacia. Então, é muito importante que eu tome as medidas necessárias para garantir que essa qualidade, ela seja mantida. Deve-se, então, sempre, né, arrumar maneiras ou meios de se compatibilizar a oferta com a demanda, através da expansão da oferta de água. Essa expansão da oferta de água, ela é feita a partir da captação de água do manancial mais próximo, seja ele em rios, em lagos ou em fontes, e também por meio de obras hidráulicas e projetos de engenharia, como reservatórios, poços e transposições, como foi o caso do Rio São Francisco. Então, todas a engenharia, né, ela, como falei com vocês, ela serve para solucionar problemas. Então, essas obras, né, esses projetos, reservatórios, poços e transposições, elas estão aí para ajudar, né, para estimular o uso múltiplo das águas, como definido na PNRH. Um aspecto positivo disso, né, é que isso gera competência e capacidade tecnológica para fazer a gestão dos recursos hídricos, mas os custos financeiros desse tipo de obra são cada vez mais altos e muitas vezes, né, não se tem atenção com os impactos sociais e ambientais decorrentes desse tipo de obra. Como eu falei com vocês, os reservatórios, onde eu faço uma barragem no curso do rio, eu interrompo a conectividade, né, nesse ambiente, o que causa impactos ambientais, tá? Além disso, né, acidentes, corrompimentos de barragens também causam impactos socioambientais. Sendo a água, então, um recurso fundamental, né, o seu uso, então, o uso da água, seja para abastecimento, seja para indústria, seja para natação, seja para navegação, ele requer algumas condições específicas e adequadas para a utilização, tá? A gente chama isso de parâmetros de qualidade da água. E aí,
Essas substâncias, né, essenciais à vida e geralmente estão presentes na água, como minerais, né? A gente toma água mineral. Se a gente não precisasse desses minerais que estão na água, lógico que a água mineral é enriquecida com sais minerais, tá? Mas a água que vem pra gente, ela tem minerais ali também, tá? Pela nosso sistema de abastecimento. Ela não é enriquecida de minerais, mas ela tem ali minerais que são essenciais para o funcionamento adequado das nossas células no nosso organismo. Uma água sem minerais, ela me faria morrer em poucas horas. Por quê? Porque toda a água ia entrar nas minhas células, né, por osmose, tá? Pelo grau de osmose. Então, a água ultra pura ou água destilada não pode beber, porque mata, tá? Então, normalmente a água contém essas substâncias essenciais para a vida, mas ela não pode conter substâncias químicas prejudiciais, tá? Então, cada atividade que utiliza a água vai ter um critério de qualidade exigido. Então, a água que eu uso para beber, ela tem uma qualidade maior, ela tem um critério, né, uma qualidade em teor de pureza maior do que a água que é utilizada, por exemplo, para lavar a calçada, tá? Apesar de que muita gente usa água potável para lavar a calçada, é um absurdo, né? Mas ainda praticado. É, E aí, então, eu gostaria que vocês pensassem, né? Que dentre os diversos componentes presentes na água que alteram o seu grau de pureza, eu gostaria que vocês me descrevessem o aspecto de uma água que vocês não beberiam. Então, ó, lógico que a gente está numa aula assíncrona, então eu não espero, né, resposta de vocês agora, lógico, né? Mas eu vou dar um tempo aí para vocês pensarem o que impediria vocês, né, a presença de qual tipo ou qual característica da água que faria com que vocês não bebessem aquela água de jeito nenhum. O que não pode ter numa água que vocês rejeitariam a, a beber mesmo, a consumir, né, mesmo se morrendo de sede. Pensaram aí um pouquinho? Presta atenção na água que eu tô bebendo, gente, olha. Ela não é uma água translúcida. Quer dizer, ela é translúcida, porque vocês estão vendo meu dedinho aqui atrás, né? Mas ela não é transparente, ela tem cor, né? Nossa, professora, você não pode beber isso, não. Posso sim, porque a cor vem do chá, tá? Então, eu tenho ali alguma substância que está dando cor à água, mas eu sei que essa substância, ela não é prejudicial à minha saúde, muito pelo contrário, né? O chá tem alguns benefícios ao metabolismo e à saúde. Então, eu não beberia, né, se ela tivesse turva, se ela tivesse com cheiro, se ela tivesse com sabor. Ela tá com certo sabor, mas um sabor desagradável, tá? Se eu soubesse que ali tem micro-organismos, né? Se ela tivesse adstringente, que é quando gruda na água, na língua, assim, né? Tipo quando você toma um suco de limão, que tá muito ácido, né? E aí a língua fica adstringente, tá? Então, existem alguns parâmetros, né? Físico-químicos da água que vão ser medidos para, que vão nos ajudar a analisar a qualidade da água, tá? Dentre eles temos cor, né? Como esse chá. Temos turbidez, que seria a presença de material em suspensão na água. Pensa num rio, né? Logo após uma chuva forte, a cor do rio é marrom, né? Aquilo ali é turbidez, porque tem sólidos em suspensão que foram carreados pela água da chuva ali naquele rio, tá? Então, a turbidez é diferente da cor, uma vez que a turbidez é dada pelos sólidos suspensos e a cor é dada pelos sólidos dissolvidos,
por isso que essa água é translúcida, né? Se ela fosse turva, eu teria sólidos suspensos aqui, tá? Além disso, né, a ausência de micro-organismos, o pH, a temperatura, tá? Então, quando a gente fala, né, em qualidade da água, são esses os parâmetros que vão nos ditar qual seria essa qualidade, né? Eles que nos ajudam a medir o grau de pureza da água, que vai influenciar os usos que podem ser feitos ali com aquela água. Então, diversos componentes presentes na água, como matéria orgânica, sólidos, micro-organismos, algumas vezes patogênicos, elas vão alterar o seu grau de pureza. Esses componentes, ou essas substâncias, ou esses micro-organismos, eles vão ser retratados ou reportados em forma de parâmetros de qualidade da água, que são parâmetros físicos, como temperatura, turbidez, cor, sabor e odor, químicos, como pH, alcalinidade, dureza, que mais? Presença de componentes químicos, né, nutrientes, tá? E biológicos, como, por exemplo, a presença de algas, a presença de micro-organismos e a presença de organismos patogênicos. Então, esses parâmetros de qualidade da água é que o nível, né, medido para esses parâmetros, que vem dessas características, né, que vocês levantaram aí da água que vocês não beberiam, eles que vão definir os usos que podem ser feitos daquela água, tá? Então, uma água, por exemplo, utilizada para abastecimento doméstico, tá? Então, a água que chega nas nossas casas, ela não pode ter substâncias químicas que sejam prejudiciais à saúde, porque a gente vai beber aquela água. Ela deve ser isenta de micro-organismos ou organismos prejudiciais à saúde. Ela deve ser adequada para serviços domésticos, ou seja, ela não pode interferir, né, na lavagem, ela não pode ter impurezas, né, que deixem as atividades domésticas prejudicadas, como cozinhar, lavar e limpar, né? Baixa agressividade e dureza e deve ser esteticamente agradável, como baixa turbidez, cor, sabor e ausência de micro-organismos. Já a água utilizada na indústria, a sua qualidade requerida vai depender do tipo de indústria, tá? Nós temos indústrias como, por exemplo, a indústria de bebidas e alimentos, onde a água é incorporada no produto final. Para que ela possa ser incorporada no produto final, essa água deve estar isenta de substâncias químicas e isenta de organismos prejudiciais à saúde. Além disso, ela deve estar esteticamente agradável. Outras indústrias, a água é utilizada, mas não faz parte do produto final. Ela só é utilizada, por exemplo, como um solvente para os produtos químicos que são utilizados ali naquele processo industrial. Então, essa qualidade vai depender de acordo com o tipo de produto. Um exemplo aqui que eu queria deixar com vocês é a questão, por exemplo, da indústria têxtil ou a indústria de tecidos, tá? A indústria têxtil, gente, ela usa muita água. A cada quilo de tecido produzido e acabado, são 100 litros de água que são utilizados. Onde que sai essa água se o tecido é seco, né? Deveria ser, pelo menos, para a gente poder estar confortável vestido nele. Essa água é utilizada como solvente, né? Na dissolução dos corantes. Então, por exemplo, essa camisa que eu estou vestindo aqui. Deixa eu... Essa camisa amarela, né, que eu tô vestindo, ela provavelmente usou um corante amarelo para atingir o tecido branco de algodão, tá? Então, a fibra de algodão. O que aconteceu lá na indústria têxtil? Eu peguei a água, peguei o corante, que é um pozinho amarelo, e dissolvi o corante na água.
Essa mistura água-corante, então, se tornou uma água amarelada. Ela foi dentro da máquina de tingimento misturada à fibra de algodão, que era branca, é um tecido, tá? Então, aquilo ali ficou ali por algumas horas, a uma certa temperatura, com outros produtos químicos também adicionados, e o corante que estava na água, ele se aderiu, né, à fibra do tecido, tá? Uma vez feito isso, além da água utilizada no tingimento como solvente, tem parte do corante que está ali na superfície, mas de fato não se aderiu à fibra quimicamente. Então, eu preciso tirar esse excesso, porque senão toda vez que o consumidor lavar esse tecido, vai sair corante. Eu não quero isso, porque pode manchar outras roupas dele, né? Então, depois do processo de tingimento, ainda existe o processo de lavagem do tecido, onde entra mais água para tirar esse excesso de corante. Então, toda essa água utilizada na indústria têxtil, ela tem que ter uma certa qualidade, porque senão ela vai manchar o tecido não vai ficar na cor desejada, tá? Isso, então, é um exemplo de uma indústria que utiliza a água como explorando a sua propriedade de solvente, tá? Universal. E aí, então, a água não é incorporada ao produto final, mas ela é descartada. Mas é importante que ela tenha inicialmente uma qualidade desejada para não interferir na qualidade do meu produto final, tá? E além disso, nós temos indústrias que não usam a água como solvente, ou seja, a água não entra em contato com o produto final, mas ela é utilizada principalmente nos sistemas de refrigeração e resfriamento. E como ela fica ali recirculando nas tubulações industriais, é muito importante que ela não tenha alta dureza e agressividade, ou seja, o pH dela deve ser extremamente controlado para evitar a corrosão, corrosibilidade, né, e desgaste, tá, dessa tubulação que é utilizada para o resfriamento. Quando eu falo em irrigação, existem parâmetros principais, que são os parâmetros biológicos, né? A presença de micro-organismos patogênicos em hortaliças ingeridas cruas é expressamente proibida, né? Então, a água utilizada para essa irrigação, ela não pode ter organismos patogênicos, porque senão, quando eu for me alimentar daquela hortaliça, se eu não tiver hábitos de higiene pessoal adequados, né, eu vou adoecer, porque a água da irrigação estava contaminada com esses micro-organismos. Então, a água utilizada na irrigação, ela deve ser isenta de substâncias químicas, isenta de organismos prejudiciais à saúde e não deve ter salinidade excessiva, porque isso acaba matando também a cultura. Para as demais plantações, ela deve ser isenta de substâncias químicas e a salinidade não deve ser excessiva, também para proteger a qualidade do solo, né? Que o solo com muito sal, ele acaba se tornando um solo que não consegue reter muita água. Quando eu falo na dessedentação de animais, mais uma vez, a ausência de micro-organismos patogênicos prejudiciais à saúde desses animais, ela deve ser frisada. Preservação da fauna e da flora vai ser variável de acordo com os requisitos ambientais. Aquicultura, para a criação de animais, aí eu tenho isenta de substâncias químicas e micro-organismos patogênicos e deve ter nutrientes disponíveis ali para a alimentação daqueles animais. E o cultivo de vegetais isenta de substâncias químicas tóxicas e disponibilidade de nutrientes, uma vez que os vegetais são organismos autótrofos e precisam ter os nutrientes como fator limitantes. Além disso, temos essas outras atividades, como recreação e lazer, geração de energia, transporte e diluição de despejos ou lançamento de esgoto nos rios. Para a recreação, é muito importante, né, que quando há o contato primário ou a natação, onde eu nado ali naquela água, então eu tenho contato direto com a água, a água deve estar isenta tanto de substâncias químicas quanto de micro-organismos patogênicos, além de baixos teores de sólidos em suspensão e óleos. Para contato secundário, por exemplo, navegação e pesca, a aparência deve estar agradável. Então, não é um uso assim tão restritivo, tá?
Geração de energia, baixa agressividade, baixa dureza, para evitar aí danos, né, às tubulações e à turbina utilizada nas usinas hidroelétricas. Transporte, baixa presença de material grosseiro, que coloca em risco as embarcações. E a diluição de despejos, né, que seria o lançamento de esgoto, não tem nenhuma restrição para que a água possa ser usada com esse fim de diluição de despejos, que é o que a gente faz com os esgotos das nossas cidades, a gente lança nos rios. Então, de acordo lá na Política Nacional dos Recursos Hídricos, é previsto o que a gente chama de enquadramento da água, tá? Que seria a divisão dessa água em classes. E aí, para água doce, nós temos em classes especial 1, 2, 3 e 4. E essas classes, então, são definidas de acordo com o uso que vai ser feito daquela água. Sendo que águas de classe especial podem ser usadas para qualquer tipo de uso, desde o mais restritivo, como preservação do equilíbrio natural, até o menos restritivo, que é a harmonia paisagística, porque ela tem uma qualidade ótima, então ela pode ser usada para qualquer uma dessas atividades. Águas de classe 1 só não podem ser utilizadas para preservação do equilíbrio natural, mas podem ser utilizadas para todos esses outros usos. Águas de classe 2 também. Entretanto, como as águas de classe 2 têm uma qualidade um pouco inferior, com um pouco mais de matéria orgânica, sólidos em suspensão e micro-organismos do que as águas de classe 1, quando eu falo em abastecimento humano, as águas de classe 1 é após tratamento simplificado, talvez só uma desinfecção já baste. Enquanto que o tratamento convencional, onde eu tenho os passos de coagulação, floculação, sedimentação, filtração, desinfecção por cloro, são essenciais aí nesse tratamento, tá? E as águas de classe 3, que são ainda inferiores à água de classe 2, também podem ser utilizadas para abastecimento, mas o tratamento é ainda mais restritivo, ainda mais forte, tá? Seria um tratamento avançado necessário. Enquanto que as águas de classe 4, que são já com a qualidade bem comprometida ou muito poluídas, elas só podem ser utilizadas para navegação e harmonia paisagística, onde eu não tenho contato direto com essa água, tá? Quando eu falo, então, nessas classes, né, eu pego a bacia do Rio das Velhas, aqui está Belo Horizonte, nós temos aqui uma ilustração de como estavam essas classes no ano de 2017. Aliás, 2018. Mais uma vez, vamos dar um zoom aqui. Também não dá para ler. Mas tá. Consegui. Aqui está Belo Horizonte, tá? Nesse pontinho preto aqui. E se a gente avalia, então, a bacia do Rio das Velhas, a gente vê que daqui até aqui ela é uma água de classe 2, que é uma qualidade muito boa. E aqui, quando vai chegando nas regiões, né, mais populosas ali, mais da metade daqueles 4 milhões de habitantes estão situados aqui, né, nós temos água de classe 3. E aqui água de classe 2, tá? Essa é uma classificação que é feita, gente, pelo Comitê de Bacias, tá? Por que que eu falo que aqui é uma região de água de classe 3? Porque eu sei que, como eu tenho mais gente aqui habitando aqui nesse entorno, o uso do solo é mais alterado, o que quer dizer que eu vou ter mais entrada de sólidos por água da chuva, por lançamento de esgoto, por lançamento de efluentes industriais, também de matéria orgânica, substâncias químicas, né? Então, eu vou restringir o uso dessa água aqui a essas atividades aqui, que podem ser utilizadas como água para as águas de classe 3, tá? Enquanto que as outras regiões, que são águas de classe 2, aí elas já podem ser utilizadas também para outros tipos de uso, porque eu sei que
o uso do solo no entorno aqui é mais preservado e a água ela não tem tantas impurezas assim, tá? E aí, então, quando eu falo em captação de água para Belo Horizonte, né? Se eu der um zoom aqui, eu vejo que aqui em Santa Luzia, os pontinhos verdes, eu tenho uma qualidade uma contaminação por tóxicos baixa, amarelo média e vermelho alta. Então, aqui perto de Nova Lima, a gente tem alta contaminação por tóxicos. Quando aqui, né, quando eu falo do IGAM, esses tóxicos são os metais, tá? Principalmente em decorrência, logicamente, das atividades de mineração que são realizadas aqui nessa bacia. E os trechos em laranja têm qualidade da água ruim, vermelho muito ruim, e azul excelente. Não temos nenhum azul aqui. Então, laranja, vermelho e amarelo médio, tá? Então, Belo Horizonte está aqui, né? Eu teria que, eu não posso usar a qualidade da água muito ruim, então nenhum desses trechos que está em vermelho eu poderia usar para abastecimento. Eu tenho que vir lá em Taquaraçu de Minas ou Jabuticabas para pegar água para abastecimento, se eu não quiser investir tanto no tratamento. Agora, esses laranjas que têm a qualidade ruim, né? Eu vou ter que aplicar um tratamento mais avançado, por exemplo, ali em Ribeirão das Neves, mas eu também posso utilizá-la para abastecimento, tá? O que faz, então, essa água ter menor qualidade, né? Então, aqui os trechos em vermelho, perto de Baldim, em laranja, perto de Lagoa Santa, aqui em Belo Horizonte, vermelho, Nova Lima, vermelho, Contagem, vermelho, é a questão do uso do solo no entorno, lançamento de esgoto, entrada de água da chuva, efluentes industriais, mineração. E aí, então, essa qualidade dessa água aqui é medida a partir desses parâmetros. Então, uma água de qualidade seria uma água não poluída, que seria o caso das águas de classe especial, tá? Enquanto que a água de classe 4, que é uma água poluída, ela não é uma água de qualidade. Então, quando eu falo em poluição, é importante definir, né, o conceito de poluição para você. O que é poluição? Vou te deixar um tempinho para pensar aí. Esse peixinho aqui, né, tá feliz porque essa água aqui aparentemente não está poluída. Mas o que seria, né, o conceito de poluição? O que seria uma água poluída? Poluição, gente, normalmente a resposta que eu tenho dos alunos, né, professora, é uma alteração nas propriedades da água. Sim, tá certo, uma alteração nas propriedades da água, ou do ar, ou do solo, tá? Então, a poluição das águas é uma alteração nas propriedades da água. Então, se aqui eu não tenho cor, eu vou passar a ter cor. Se aqui o pH é 7, que é o pH das águas naturais, o pH pode ser alterado. Então, se ele for alterado, isso é uma poluição. Mas nem sempre, gente, que há uma alteração, isso caracteriza uma poluição, tá? Normalmente, um episódio de alteração só é caracterizado como poluição quando há prejuízo dos usos daquela água. Prejuízos ambientais, prejuízos sociais, prejuízos das atividades socioeconômicas realizadas ali com aquela água, tá? Seria, por exemplo, fazendo uma analogia aí com a turma de vocês. Então, vocês são mecânica diurna, né? A composição da turma de vocês é a chamada que eu tenho lá, com mais de 40 alunos, tá? Essa composição, ela poderia ser alterada se um aluno do noturno passasse a frequentar as aulas do diurno. Essa alteração desse aluno, a partir do momento em que esse aluno do noturno passa a frequentar a turma, essa alteração da composição não necessariamente é uma poluição. Se esse aluno ficar quietinho na nossa sala de aula, não atrapalhar aqui, não desligar meu microfone, né, não ficar com o microfone aberto durante as aulas, atrapalhando vocês a me escutarem, isso é apenas uma alteração. Então, se ele não atrapalhar o andamento das aulas, é apenas uma alteração. Agora,
Se o aluno ficar aqui desligando meu microfone, ou com o microfone aberto, dando eco na minha voz, ou a gente escutando barulho, né, da casa dele lá atrás dele, ele vai atrapalhar o andamento da aula, tá? Então, isso caracteriza um episódio de poluição, tá? Então, a alteração da qualidade da água, ela só vai ser caracterizada como poluição se houver prejuízo ambiental, socioeconômico e das atividades que seriam realizadas ali com aquela água, dos usos múltiplos da água, tá? Esse conceito de poluição, né, ele foi definido pela primeira vez na Política Nacional do Meio Ambiente. A Política Nacional do Meio Ambiente é a Lei número 6.931 de 1981, e ela diz que a poluição é a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que, direta ou indiretamente, prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população, criem condições adversas às atividades sociais e econômicas, afetem desfavoravelmente a biota, as condições estéticas ou sanitárias do meio, lancem matéria ou energia. Professora, como que lança energia? Temperatura, tá? Os processos industriais, principalmente, que são realizados em altas temperaturas, quando lançados na água, afetam principalmente isso aqui, ó, que está bem claro nessa imagem, as bolhas, o oxigênio, né? Quanto maior a temperatura, menor a solubilidade do oxigênio dissolvido na água. E aí, se eu lanço um efluente com alta temperatura e aumenta a temperatura daquela água, eu diminuo a concentração do oxigênio, os peixes, que são organismos sensíveis a baixas concentrações de oxigênio, eles acabam morrendo, tá? A alteração adversa das características do meio. Então, de forma menos formal, a poluição das águas seria uma adição de substâncias ou de formas de energia que, direta ou indiretamente, alterem a natureza do corpo d'água de uma maneira tal que prejudique os legítimos usos que são feitos daquela água, tá? Então, pode haver uma alteração que não seja poluição, se aquela alteração não prejudicar os usos, mas a partir do momento que aquela alteração prejudica os usos, ela é caracterizada como poluição. E aí a gente entra, né, nos principais vilões aí da poluição, no contexto da poluição das águas, as principais fontes poluidoras, que são, por exemplo, o esgoto doméstico, né? Todo mundo tem nojo, faz essa cara quando fala em esgoto, né? Mas, gente, 99,9% do esgoto é água, tá? É aquele 0,1%, como diria Safadão, né? Que faz com que todo mundo faça essa cara aqui. É o 0,1% da composição do esgoto que dá cor, que dá cheiro, que dá odor, cheiro e odor igual, né? Que dá turbidez, tá? E que faz com que todo mundo tenha preconceito aí com o esgoto. Mas o esgoto, né? Uma vez que a água entra nas nossas casas e é utilizada nos vasos sanitários, ela incorpora, né? Fezes e urina que contém nitrogênio, fósforo, micro-organismos e matéria orgânica suspensa, né? E dissolvida. Nas máquinas de lavar, eu adiciono ali, né, produtos químicos com alvejantes que contêm alto teor de fósforo e sais, né? E tem também as impurezas que já estavam associadas às roupas. Na cozinha e no banheiro, né? Os surfactantes dos detergentes, matéria orgânica dos alimentos que a gente cozinha também, tá? Então, sólidos em suspensão e dissolvidos, que nada mais são do que matéria orgânica em suspensão e dissolvida, produtos químicos diversos, né? Não só aqui na máquina de lavar, na cozinha e no banheiro de limpeza, mas também produtos químicos que a gente ingere como fármacos, que não são totalmente absorvidos pelo nosso organismo e saem no xixi e no cocô, né? Então, cafeína, que a gente bebe diariamente, né? Sai no xixi, o excesso. O antibiótico que eu tô tomando para tratar uma infecção, vai sair o excesso no xixi. O anti-inflamatório, né? Aqueles atletas de final de semana que vão para pelada, acordam doendo e acabam tomando um anti-inflamatório, também sai o excesso aqui, tá? Então, todos esses produtos químicos, essa matéria orgânica, esses sólidos em suspensão,
eles vão causar esse aspecto aqui do esgoto, tá? Quando eu falo em efluente industrial, a sua composição vai variar de acordo com o tipo de indústria. Como eu falei com vocês, a indústria têxtil, que utiliza corantes em seu processo, tem um efluente rico em corantes. Efluente, gente, é o resíduo líquido gerado da produção industrial, tá? Então, quando eu falo em esgoto, normalmente é doméstico, é o que é gerado nas nossas casas. Efluente é análogo ao doméstico, ao resíduo líquido doméstico, mas é industrial, tá? Então, o da indústria têxtil tem corantes e outros produtos químicos utilizados no seu processo. Indústria de alimentos, né? Por exemplo, aqui queijo, ele tem alto teor de micro-organismos que são utilizados no processo de fabricação do queijo, alto teor de matéria orgânica também, tá? E outros produtos químicos que podem ser incorporados em diversos outros tipos de indústria, né? Nós temos aqui, por exemplo, a indústria de bebidas, né? A concentração de matéria orgânica no efluente que é gerado pela indústria de cerveja, ela varia entre 800 e 6.000 miligramas por litro. Na indústria têxtil, de 2.000 a 5.000. Indústria de couro, processamento de calçados e sapatos e outros itens de couro, 1.000 a 4.000 miligramas por litro de matéria orgânica. Então, essa matéria orgânica e a composição dela, o tipo de composto orgânico, né, que está dando aquela matéria orgânica ali, varia de acordo com o tipo de indústria. E quando eu penso na água da chuva, temos todos os materiais particulados, né, que estão ali acumulados no solo, que são carreados pela água da chuva, principalmente se o solo for exposto, né, então, um solo que passou por um processo de desmatamento, a água da chuva que varre aquele solo vai ser muito mais associada à presença de sólidos suspensos do que um solo com a vegetação nativa preservada, tá? Além disso, nós temos agroquímicos e fertilizantes, então nitrogênio, fósforo, potássio e substâncias químicas que são utilizadas nas plantações, chove, elas vão ser carreadas. Nicotina, né, e produtos químicos derivados do cigarro, que fica aí, né, no chão, pelos fumantes super educados, né, que jogam esse cigarro no chão. E aí, então, nós temos alto teor de sólidos em suspensão, que dão essa turbidez aqui a essa água da chuva, né? Temos também sólidos dissolvidos, que dão a cor também amarronzada a essa água da chuva. Então, a água da chuva, ela tem as duas características, tanto cor quanto turbidez, tá? Então, a poluição das águas, né? Como que eu quantifico essa poluição? Ela é medida através desses parâmetros físico-químicos que causam alteração em sua qualidade. Então, os sólidos, tanto dissolvidos quanto suspensos, lembrando que os sólidos dissolvidos eles dão cor e os sólidos suspensos eles dão turbidez. Ah, professora, o café ele é turvo ou colorido? O que vocês acham, gente? Café é turvo ou colorido? Vamos chamar os universitários, né? O que acontece, gente, é que o café... Como que eu faço café? Né? Eu pego a água, fervo, e aí eu tenho lá um dispositivo onde eu tenho um filtro de papel. Então, inicialmente, quando eu misturo a água no pó de café, que está ali naquele filtro, essa água ela vai dissolvendo a matéria orgânica do café, então dando cor, mas a presença do pó ali no filtro, ela também dá a turbidez, porque são sólidos em suspensão, tá? Entretanto, o café que passou pelo processo de filtração, né, como a filtração, ela retém os sólidos suspensos, tá?
A única coisa que passa são os sólidos que ficaram dissolvidos na água do café, tá? Então, o café, ele é colorido uma vez que o processo de filtração já foi realizado para a remoção dos sólidos em suspensão, tá ok? Além disso, o nitrogênio e o fósforo, nutrientes, né, presentes no esgoto, nos efluentes industriais e na água lixiviada dos campos agrícolas pela aplicação de fertilizantes. DBO, que é a demanda bioquímica de oxigênio, que a gente vai ver como que faz, que é a maneira de medir matéria orgânica na água. DQO, que é a demanda química de oxigênio, que é também outra maneira de medir matéria orgânica. Mas enquanto essa aqui só mede a matéria orgânica biodegradável, essa daqui também mede a matéria orgânica que não é biodegradável. Coliformes termotolerantes, que são micro-organismos ou bactérias que indicam a presença de organismos patogênicos, tá? Metais e o pH. Esses são os principais parâmetros que são utilizados para caracterizar a qualidade e, então, o nível de poluição das águas. Quando eu falo, então, em matéria orgânica, né, um dos principais exemplos de matéria orgânica é a glicose, né? A glicose, ela é oxidada no processo de respiração, então, uma matéria orgânica que vai ser oxidada no processo de respiração, formando CO2 e água, tá? Esse processo, então, gente, ele gasta oxigênio dissolvido. Então, se eu tenho lá um rio em que está entrando matéria orgânica nesse rio, um dos principais impactos da entrada dessa matéria orgânica vai ser a redução da concentração do oxigênio dissolvido. Então, quando eu falei com vocês, DBO, que é a demanda bioquímica de oxigênio, e DQO, que é a demanda química de oxigênio, é porque o oxigênio é que é utilizado para medir a concentração de matéria orgânica que eu tenho numa água, tá? Então, vamos lá. Eu tenho lá o meu rio e eu tirei uma amostra, tá? Fui lá na Lagoa da Pampulha. Vamos fechar esse sistema aqui, transformar no sistema lêntico. Fui lá na Lagoa da Pampulha e tirei uma amostra. No dia que eu tirei essa amostra, eu vou medir a concentração do oxigênio dissolvido, tá? Então, eu chamo isso aqui de oxigênio dissolvido zero, que é o oxigênio no dia zero, tá? E essa concentração de oxigênio dissolvido, ela estava em 10 miligramas por litro. De acordo com esse método, né, de medição de matéria orgânica pela demanda biológica ou bioquímica de oxigênio, ou ADBO, eu tenho que guardar esse frasco num lugar fechado para evitar a incidência de luz e a fotossíntese que produz oxigênio e aí interferir na minha medição. Então, de acordo com essa metodologia, depois que eu deixo fechado em um frasco fechado por 5 dias, então o oxigênio dissolvido no dia 5, eu vou medir o oxigênio dissolvido de novo, tá? Quando eu meço o oxigênio dissolvido de novo, o que aconteceu? Eu tenho um oxigênio dissolvido de 2 miligramas por litro. Uai, alguém mexeu no meu frasco, não é possível. Onde foi parar esse oxigênio dissolvido? Né? Eu tenho aqui uma diferença de 8 miligramas por litro. O que aconteceu com esses 8 miligramas por litro? Meu frasco estava fechado. O oxigênio não saiu dali, né? O que será que houve? Gente, assim como mostrado aqui nessa reação, a presença de matéria orgânica leva ao consumo de oxigênio dissolvido. Quem faz isso, né? As bactérias ou os micro-organismos decompositores que estão aqui nessa água, tá? Então, esse desaparecimento, entre aspas, né, do oxigênio dissolvido, é porque 8 miligramas por litro de oxigênio dissolvido foram consumidos pelas bactérias que estavam aqui para oxidar ou biodegradar essa matéria orgânica, tá? Então, a minha DBO, demanda bioquímica ou biológica de oxigênio, é de 8 miligramas por litro. DBO 5, que ela é obtida em 5 dias, tá?
Então, eu falo que a quantidade de matéria orgânica biodegradável que eu tenho, porque aqui eu dependo, né, da degradação biológica dessa matéria orgânica, dentro dessa amostra é de 8 miligramas por litro, tá? Para vocês terem uma ideia, né, o esgoto que contém muita matéria orgânica, ele tem uma DBO, aqui ó, tá aqui, de 300 miligramas por litro. Então, essa análise é feita, né, e o consumo de oxigênio, ele atinge aí valores de 300 miligramas por litro. Então, essa é a concentração de matéria orgânica biodegradável que eu tenho no esgoto. Águas superficiais, né, águas limpas, elas raramente vão ter mais do que 5 miligramas por litro de matéria orgânica, tá? As águas de classe especial, que a gente viu lá, que são as melhores, o máximo de DBO é de 3 miligramas por litro que eu posso ter nessa água. Enquanto que águas residuárias, que são os esgotos e efluentes, eles têm aí cerca de mais de 300 miligramas por litro de DBO, tá? Agora, qual a diferença, então, da demanda química de oxigênio, que é a DQO, para a demanda bioquímica ou biológica de oxigênio? No caso da DQO, como o próprio nome diz, né, existe um reagente químico que é altamente oxidante, que é o dicromato de potássio, K2CR2O7, que realiza essa oxidação da matéria orgânica. E aí esse dicromato de potássio, ele não quer nem saber se a matéria orgânica é biodegradável ou não, tá? Então, por essa metodologia de DBO, tanto a matéria orgânica biodegradável, quanto a matéria orgânica não biodegradável, ela é oxidada. Então, o consumo de oxigênio medido aqui, ele corresponde a esses dois tipos de matéria orgânica, ou seja, a DQO vai ser sempre maior do que a DBO, né? Porque provavelmente eu vou ter ali naquela amostra matéria orgânica não biodegradável. Se elas forem iguais, é porque toda matéria orgânica na minha amostra é biodegradável, tá? Desculpa, pessoal. Então, se vocês virem aqui, ó, no esgoto, normalmente nós temos uma concentração de 600 miligramas por litro de DQO, tá? Então, 2 vezes mais do que DBO. Enquanto que nos rios, né, a gente nem mede DQO, tá? Normalmente o parâmetro utilizado é em águas superficiais, águas encontradas na natureza e não águas residuárias, que são águas decorrentes de processos urbanos ou industriais, cheias de impureza. A concentração de DBO varia entre 5 e 20 miligramas por litro. Então, vocês podem imaginar o impacto do lançamento de esgoto, né? Se eu tenho aqui alto teor de matéria orgânica, né? O oxigênio dissolvido, ele vai cair muito, né? Por quê? Porque toda essa matéria orgânica, esses 300 miligramas por litro, vão ser biodegradáveis, biodegradados com depleção do oxigênio dissolvido aí. Então, um dos principais impactos do lançamento de matéria orgânica na água natural dos rios e lagos é essa depleção do oxigênio dissolvido. Então, o oxigênio dissolvido pode ser afetado tanto pela temperatura, como eu falei com vocês, né? O lançamento de energia, quanto maior a temperatura, menor a solubilidade do oxigênio dissolvido, quanto pelo lançamento de matéria orgânica, tá? Então, quando eu falo em oxigênio dissolvido, que é um dos parâmetros utilizados também de qualidade da água, o valor típico nos rios varia entre 1 e 8 miligramas por litro, tá? Então, um rio limpo tem cerca de 8 miligramas por litro de oxigênio dissolvido. Um rio poluído vai ter 1 ou 0, né? Condições anaeróbias, às vezes ali na Lagoa da Pampulha isso ocorre, né? Eu tenho condições sem nenhum oxigênio dissolvido de tão poluído que está ali, aquele rio, tá? Enquanto que o esgoto, ele não tem oxigênio dissolvido, porque ele tem muita matéria orgânica. Quando eu falo em demanda bioquímica de oxigênio, que é a medição da matéria orgânica a partir dos valores do oxigênio, então presta atenção aqui, oxigênio dissolvido é um parâmetro. Quanto mais oxigênio dissolvido eu tiver num corpo d'água, num rio ou num lago, melhor a qualidade da água. A DBO
é outro parâmetro, ela mede matéria orgânica indiretamente a partir da medida do oxigênio dissolvido. Quanto mais DBO eu tiver num rio, mais poluído está aquele rio, tá? Então, são conceitos opostos. Quanto mais matéria orgânica ou DBO eu lanço em um rio, menor vai ser a concentração de oxigênio dissolvido naquele rio, tá? Então, quando eu falo em DBO, valores típicos em águas superficiais vão de 2 a 20 miligramas por litro, águas limpas 2, tá? Águas poluídas 20, e os valores típicos no esgoto 300 miligramas por litro. Então, a matéria orgânica elevada leva a uma DBO elevada, como aqui nesse caso, né? Isso ocorre, então, uma depressão de oxigênio dissolvido e os organismos que são sensíveis a baixas concentrações de oxigênio dissolvido acabam morrendo, como é o caso dos peixes, das principais consequências aí. É lógico que outros organismos também morrem, né? Se atinge níveis muito baixos, tá? Outros organismos aeróbicos que dependem de uma certa concentração de oxigênio dissolvido. Se vocês olharem aqui, é a Baía de Guanabara, né? Mas os peixes, né, é muito visível a morte deles e deixa aquele cheiro forte também. Então, eles são um dos principais indicadores da baixa qualidade da água pela ausência de oxigênio dissolvido devido à presença de matéria orgânica, tá? Essa depressão de oxigênio dissolvido nos rios, gente, ela ocorre então dessa maneira, né? Eu tenho aqui um esgoto que tem alta concentração de matéria orgânica. E aqui um ambiente lótico, né? Que vocês mesmos me falaram que por ter uma vazão maior, né? Ele tem uma capacidade maior de diluição. E aí, então, a DBO nesse rio, ela era próxima de 0. E o oxigênio dissolvido, ele era próximo de 8. E aí, então, eu tenho esse lançamento de esgoto. O que que acontece? No mesmo momento do lançamento, a minha concentração de matéria orgânica aumenta muito, tá? Como essa matéria orgânica ela vai ser oxidada pelos organismos decompositores, principalmente aqui nessa zona, que é a zona séptica de decomposição, há uma queda do oxigênio dissolvido, que atinge níveis próximos a 0, nesse caso, tá? Então, antes aqui eu tinha alta biodiversidade, com várias espécies de peixes, tanto sensíveis quanto tolerantes à presença de altas concentrações de matéria orgânica. Nessa zona aqui, onde eu quase não tenho oxigênio dissolvido mais, eu só tenho fungos e bactérias decompositoras. Essas bactérias e fungos, então, consomem essa matéria orgânica, então essa matéria orgânica já está caindo. Uma vez que ela é parcialmente ou completamente estabilizada ou oxidada, eu não tenho mais consumo. E o fluxo do rio, então, a entrada de oxigênio da atmosfera, faz com que os níveis de oxigênio voltem a ser iguais eu tinha no início. A biodiversidade também volta ao normal. Isso, gente, é um exemplo, né, da homeostase desses ecossistemas lóticos, tá? Ele sofre o impacto, então ele tem certa resiliência, que é a capacidade dele de sofrer o impacto e voltar a características que ele tinha antes de sofrer o impacto, tá? Então, os ambientes, os rios, eles têm certa capacidade de resiliência. É lógico que o que está acontecendo hoje em dia, né? Ah, professora, então eu posso sair lançando esgoto? Não, né? Porque aí eu vou ter outro lançamento aqui, outro lançamento aqui, outro lançamento aqui, e aí isso só vai prolongar esse estado de depressão de oxigênio. E aí o rio nunca vai conseguir se recuperar. Então são aquelas alterações continuadas, profundas e repetidas que o homem tem causado, que não está deixando a natureza voltar ao estado de homeostase, recuperar a sua homeostase, tá? Além da matéria orgânica, os sólidos suspensos também são constituintes do esgoto doméstico, dos efluentes industriais, das águas pluviais, tanto em campos agrícolas quanto em ambientes urbanos, que causam a poluição, principalmente visível pela presença da turbidez, né? Isso foi muito claro, né, no momento do rompimento das barragens do Fundão e do Córrego Feijão, uma vez que o rejeito era constituído principalmente por sólidos em suspensão. Uma vez que a barragem rompeu, vem aquele monte de sólidos ou partícula, né, de matéria orgânica mesmo, do solo, ali para aquela água. E aí isso fez com que a água dos rios, do Rio Doce, do Rio Paraupeba, ficasse imediatamente turva,
né? A gente escutava na rádio, a Vale já implementou barreiras de contenção do sólido de suspensão e está monitorando a turbidez da água diariamente nos pontos tal, tal e tal, tá? O valor típico de sólidos em suspensão no esgoto é de 300 miligramas por litro, e essa turbidez, então, é dada pela presença de sedimentos e outros materiais. Sólidos suspensos, gente, nada mais são do que matéria orgânica suspensa, tá? Que não dissolve na água. Ela pode aumentar a turbidez, ela reduz a penetração da radiação solar. Então, se eu tiver organismos fotossintéticos aqui embaixo, né, como algumas plantas aquáticas ou macrófitas, elas vão morrer porque não vai chegar mais água ali nelas. É mais luz, desculpa, ali nelas. E aí eu tenho um aumento também no teor de matéria orgânica. E pode causar o assoreamento dos cursos d'água. O que que é isso, né? É quando esses sólidos, eles decantam, se acumulando no fundo daquele corpo d'água. Isso raramente acontece em rios, né? Acontece mais em lagos. E diminuindo, então, a profundidade da coluna d'água. Então, diminui o volume disponível para que a água fique ali alojada naquele ambiente, aumentando, então, a chance de enchentes, tá? Como que é medido, né, esse teor de sólidos aí no esgoto? Eu tenho esse cone, que é o cone de Inhofe, eu ponho a minha amostra ali, 1 litro, e deixo decantar. E aí, o volume que ficou aqui me dá o volume a concentração de sólidos como eu tenho ali no esgoto, tá? Esses sólidos em suspensão, então, são capazes de conferir turbidez à água, diminuindo a penetração da luz. Além disso, muito importante, eles são abrigo para micro-organismo. Quanto mais turva for uma água, maior a chance de eu ter micro-organismos nela. Por quê? Porque as bactérias, elas se incorporam ali, elas aderem à superfície daquelas partículas como hábitat, tá? Porque ali elas têm alimento, elas têm nutrientes. E então, quanto mais turva for uma água, maior a chance de eu ter micro-organismos associados a ela, tá? A determinação da turbidez é feita por unidades lefelométricas de turbidez. No caso do assoreamento, né? Então, esses sólidos, eles assoreiam, eles vão para o fundo, causando aí, aqui é a Lagoa da Pampulha, vocês podem ver essas manchas mais claras, né? Elas correspondem aos locais de deposição dos sólidos, ou seja, locais onde essa lagoa está assoreada, tá? Então, eu tenho uma redução da da profundidade da coluna d'água. Na Lagoa da Pampulha, houve uma dessedimentação, né, uma obra que foi responsável por remover os sedimentos, e foram removidos mais de 800 mil metros cúbicos de sedimentos que foram acumulados aqui na região do Parque Ecológico. Hoje, então, esse Parque Ecológico ele é feito em cima dos sedimentos que foram retirados da lagoa. De onde vêm esses sedimentos que estão assoreando a Lagoa da Pampulha? Do esgoto que é lançado lá, da água da chuva que cai ali, tá? Esse assoreamento, então, reduz a profundidade dos rios e lagos, reduz a quantidade de água disponível e provoca inundações. Então, tudo isso são os impactos do assoreamento. Quando eu falo em nutrientes, nitrogênio e fósforo presente aí nos esgotos, né? Porque a gente tem constituintes orgânicos que têm nitrogênio e fósforo. São utilizados produtos de limpeza nas nossas casas que têm alto teor de fósforo. E na agricultura a gente aplica, né, fertilizantes que têm NPK, tá? Então, eles são provenientes de esgoto doméstico, fezes de animais e fertilizantes. São essenciais para o crescimento das bactérias, mas eles podem causar isso daqui, ó, que a gente chama de floração de algas, né? Então, o excesso de nitrogênio e fósforo num corpo d'água, o que a gente chama de eutrofização, que antes, então, eram fatores limitantes para a produtividade primária, leva às florações algais. E aí, essas algas aqui, elas afetam a disponibilidade de luz na coluna d'água, tá? Além disso, algumas dessas algas são capazes de produzir toxinas que impedem o uso daquela água para abastecimento. E a amônia, né? Então, se esse nitrogênio aqui tiver em forma de amônia,
ela é diretamente tóxica aos peixes. E, além disso, pode causar a síndrome do bebê azul, que é quando a água rica em nitrato, ela é utilizada, e aí, na gravidez, né, esse nitrato passa pela placenta e a hemoglobina, ela tem uma afinidade muito maior ao nitrato do que ao oxigênio. E aí, o bebê, ele nasce como se ele tivesse com falta de ar, ele nasce azul, tá? Os valores típicos de nitrogênio no esgoto são de 40 miligramas por litro e de fósforo 10 miligramas por litro. As principais consequências, então, do enriquecimento de nitrogênio e fósforo na água, que seria a eutrofização, vão ser o crescimento exagerado de plantas aquáticas, que é mais comum em lagos, lagoas e represas. A redução do oxigênio dissolvido, prejuízo a alguns usos e o aumento da turbidez. Isso daqui eu vou explicar agora. Olha só, gente. O esgoto tem altas concentrações de nitrogênio. Altas não, né? Vocês viram lá, 40 miligramas por litro de nitrogênio, 10 miligramas por litro de fósforo. Isso é alto se comparado ao que eu naturalmente tenho no corpo d'água. Então, eles deixam de ser fatores limitantes, tá? Então, o esgoto lançado em corpos d'água pode levar às florações algais, como aqui ilustrado, tá? Então, eu tenho aqui várias algas que estão aqui, causando esse aspecto esverdeado a esse corpo d'água. Isso, gente, pasmem, tá? Esse luxo todo aqui é na Barra da Tijuca, então a gente não precisa ir longe para encontrar esses episódios de florações algais causados pela eutrofização. Uma vez que essas algas elas tiveram um crescimento exacerbado aqui, elas afetam a penetração de luz na coluna d'água, reduzindo então a aeração e a luminosidade. As plantas aquáticas que estavam aqui no fundo e os organismos sensíveis, aliás, os organismos sensíveis não, só as plantas aquáticas por enquanto. As plantas aquáticas que estavam aqui no fundo sem luz vão morrer. Isso aumenta a concentração de matéria orgânica a ser decomposta nessa água, diminuindo a concentração do oxigênio dissolvido. Além disso, durante a noite eu não tenho luz, todo mundo respira, tanto essas algas que estão aqui, quanto os outros organismos da coluna d'água. Isso leva a uma depleção ainda maior de oxigênio dissolvido e, consequentemente, a morte dos organismos sensíveis. Então, os peixes mortos são vistos principalmente na parte da manhã, que é porque durante a noite eu tive aí essas condições anaeróbias, tá? Peixe morto e outros organismos sensíveis mortos aumenta ainda mais a concentração de matéria orgânica, aumenta ainda mais a minha DBO, agravando assim as condições as condições anaeróbias, tá? Essas condições anaeróbias, elas favorecem o metabolismo de bactérias anaeróbias. Essas bactérias anaeróbias, elas utilizam o enxofre como aceptor final de elétrons, ao invés do oxigênio na sua respiração. E elas formam, então, o H2S, que é o gás sulfídrico, que é um gás que tem cheiro de ovo podre e peixe morto. Por que o ovo podre tem o mesmo cheiro que a água em condições anaeróbias? Porque é a mesma bactéria que está lá dentro do ovo contaminando ele e também formando H2S, porque ali dentro do ovo eu tenho condições anaeróbias, tá? Então essa bactéria, ela teve sucesso ali naquele ovo choco, né? E aí quando a gente quebra aquele ovo choco, a gente sente aquele cheiro ruim. É esse gás aqui também, tá? Então, essa é a sequência ou a cascata de episódios que leva, né, às condições anaeróbias no corpo d'água em decorrência do lançamento de nitrogênio e fósforo, tá? Além disso, nós temos os organismos patogênicos que são capazes de provocar doenças e não são visíveis a olho nu. E essas doenças de veiculação hídrica são responsáveis pela morte de diversas pessoas aí, mundialmente, como cólera, amebíase, esquistossomose e diarreias. Os coliformes estão presentes no esgoto numa concentração típica de 10 a 7 células ou micro-organismos por 100 ml,
Coliformes, então, gente, são os organismos que, se presentes numa amostra de água, serão utilizados como indicadores da presença desses outros patogênicos. Por quê? Né? Porque, como eles estão presentes em alta concentração no esgoto, esses coliformes, eles são as bactérias que ficam aqui no nosso sistema digestivo, tá? Ajudando a gente a fazer a digestão do alimento. E aí, eles saem em grandes quantidades nas fezes. Ou seja, se eu acho um coliforme desse na água, quer dizer que aquela água está recebendo fezes, porque normalmente esses coliformes não sobrevivem na água, uma vez que eles vivem no nosso intestino, onde eu tenho uma temperatura de cerca de 36,5 graus, eu tenho condições anaeróbias, eu tenho condições de salinidade definidas, né, e constantes. Eu tenho a disponibilidade de nutrientes também muito alta, tá? Então, eles não vivem no ambiente natural. Então, se eu encontro um coliforme no ambiente natural, coliforme termotolerante, tá? Quer dizer que ali, aquele ambiente, ele recebe fezes de animais de sangue quente. E as pessoas que estão doentes, né? Aqui a gente dá para ver a barriga d'água, né? Da esquistosomose desse indivíduo, elas vão excretar tanto coliformes quanto os indivíduos, os organismos patogênicos. Só que os organismos patogênicos, eles vão estar em concentrações muito menores do que esses coliformes. Se eu pego a população de toda uma cidade, né, eu tenho alguns indivíduos ali que podem estar doentes. Então, se eu for procurar a bactéria da cólera, a ameba e outros, salmonela, né, que causa diarreia, vai ser muito mais difícil de achar, né? E ela vai me colocar em risco, porque eu no laboratório, analisando esses micro-organismos, eu posso ser exposta a eles, tá? Então, os coliformes termotolerantes, eles são utilizados como indicadores da presença desses outros patógenos, uma vez que eles estão presentes em concentrações muito maiores e eles são muito mais fáceis de achar do que os patogênicos. Além disso, eles são muito mais resistentes ao tratamento de efluentes. Logo, se eu remover eles, eu garanto que eu já removi há muito tempo os patógenos, tá bom? Quando eu falo em água apropriada para natação, o nível máximo de coliformes termotolerantes que eu posso ter é de 200 células por 100 ml. Aqui está uma imagem desses coliformes termotolerantes, tá? Elas têm o flagelo, têm os cílios, e elas fermentam, então, a temperaturas entre 44 e 45 graus. São utilizadas, então, como indicadoras de patógenos da contaminação por fezes e possibilidade da presença de patógenos. Nós temos, então, como principais efeitos do lançamento de esgoto nos cursos da água e efluentes industriais, a redução do oxigênio dissolvido pela matéria orgânica e pelos episódios de eutrofização, quando eu enriqueço a água em nitrogênio e fósforo, causando florações algais, a eutrofização, né? A morte de peixes, o assoreamento, a presença de patógenos, a geração de mau cheiro e a desvalorização das propriedades. Não sei aqui quem conhece, né, Brasília, mas o Lago Paranoá, lá em Brasília, ele foi construído com o intuito de valorizar a região, tá? Só que todo ano ele recebia 116 toneladas de fósforo por dia, fora o tanto de matéria orgânica que ele também não recebia. Ele entrou em estado de eutrofização muito rapidamente. E aí, o que foi construído para valorizar as propriedades acabou desvalorizando as propriedades, tá? Então, eu espero, né, que vocês tenham ficado até aqui. Sei que foi uma aula extensa, tá? Mas eu espero que vocês tenham ficado até aqui. Essas são as principais causas e consequências da poluição das águas, as maneiras de medir essa poluição ou de quantificar essa poluição. Deixem os comentários, os likes, as dúvidas de vocês, ou por aqui embaixo, ou por e-mail, tá? E eu aguardo vocês na próxima aula.
Tchauzinho, gente. Obrigada.